Graças e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, tá, para retornarmos à gravação dos nossos vídeos referente à revista Compromisso, tá certo? Ah, são lições da Convenção Batista Brasileira, tá certo? Dos batistas brasileiros, tá certo? E nesse trimestre, esse primeiro trimestre de janeiro, fevereiro e março de 2024, nós estaremos estudando essa revista, tá? Essa revista aqui, ó, revista Compromisso, a Conquista de Canaã, os livros de Josué, Juízes e Ruth. Então, tá certo? Essa revista aqui é que nós estaremos estudando. Nós hoje estaremos, pela graça de Deus, ministrando essa lição aqui, ó, tá? Essa primeira lição, que tem por título O Desafio à Liderança, tá? Essa lição ela foi baseada nos capítulos 1 e 2 do livro de Josué. Eu gostaria de, antes de nós começarmos a ministrar a lição, o seguinte: em hipótese alguma, eu quero deixar isso bem claro, em hipótese alguma, esses vídeos que nós estaremos postando aqui toda semana, tá? Referente às lições, em hipótese alguma, esses vídeos vão substituir a sua ida até a EBD da sua igreja. Em hipótese alguma, tá? Nós estamos aqui com uma finalidade, que é estudarmos a palavra de Deus juntos e também ajudar aqueles alunos ou até aqueles professores mesmo que não entenderam com perfeição a lição, que não conseguiram assimilar direito a lição, tá? Nós estaremos aqui ajudando, aprendendo uns com os outros, ajudando para que no dia lá da EBD, no domingo na EBD que você for estudar, que você como aluno possa ajudar seu professor e seu professor possa ministrar uma lição mais detalhada, porque na EBD, muitas vezes, o tempo não é suficiente para determinada lição. Aqui, como é um vídeo gravado e é postado nas redes sociais, nós temos tempo de ler os textos, nós temos tempo de comentar mais alguma coisa. Tá? Nos comentários do vídeo, você pode deixar alguma pergunta se você quiser. E a gente, assim que a gente vê, a gente vai estar respondendo, se assim a gente tiver essa condição, tá certo? E também, antes da gente ministrar a lição, eu gostaria de dirigir esse vídeo ao irmão Alex. Alex, ele é um irmão nosso aqui da Igreja Batista Jardim Paulistano, em Campina Grande, e teve de se dirigir até Porto Alegre para um tratamento de saúde, tá? E o irmão Alex vai ficar ausente da nossa EBD por alguns dias, tá? Acredito que brevemente o irmão Alex estará de volta. Porém, devido ao tratamento que ele está fazendo, ele vai passar alguns dias ausente da nossa EBD, da nossa igreja. Porém, nós estaremos aqui pelas redes sociais postando, irmão Alex, as lições da revista Compromisso, para que o senhor possa, juntamente com os demais que acompanham os nossos vídeos, o senhor possa estar acompanhando as lições e não possa estar perdendo a ministração também dessas lições, tá certo? Mandamos um forte abraço para o senhor, para a irmã Neide, e pedimos a Deus que Deus restaure a sua saúde o mais rápido possível e que o senhor possa brevemente estar conosco mais uma vez, tá certo? Como também eu gostaria de dedicar esse vídeo à irmã Tânia. Irmã Tânia é uma pessoa que nós temos um carinho muito grande por ela, e ela também gosta muito dos nossos vídeos, acompanha as lições com a gente, tá certo? Então, irmã Tânia, que Deus a abençoe, que a senhora possa estar compartilhando aí com a gente, né? Visualizando aí, estudando junto com a gente as lições da EBD. O texto base para essa lição está lá no livro de Josué, capítulo 1, o verso 9. Tá? Antes de nós lermos, eu também gostaria de informar vocês o seguinte: esse vídeo vai estar sendo postado no YouTube. Tá? E lá no YouTube, a gente sempre em todas as lições a gente faz um slide. Tá? E lá no YouTube a gente está postando esse slide, que nada mais é do que o texto propriamente dito da revista. Tá? É por esse slide que a gente está lendo aqui, inclusive eu estou me virando aqui para estar lendo. Tá? Tá aqui ao lado o slide. Mas esse slide também vai estar postado lá no nosso canal no YouTube, na descrição do vídeo. Então, se você é professor, você é aluno, quer adquirir
o slide, você pode estar lá baixando, tá certo? Vai ser bem legal a gente estar estudando junto. Tá bom? Então, Josué capítulo 1, verso 9 diz o seguinte: ora, não te ordenei eu ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, o verso 9. Então a gente vê o seguinte, para a gente começar aqui a debater com relação à nossa lição, tá? Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Josué, ele andou junto de Moisés. Inclusive, Josué, a lição vai nos trazer a informação de que Josué foi um dos 12 espias que Moisés enviou até a terra prometida para que eles vissem lá a terra, né? Vissem se tinha algum perigo, vissem o que era que eles iriam enfrentar, o que, é que eles iriam encontrar naquela terra. Então Josué, ele foi, vamos dizer assim, educado como um líder, tá? Aos pés de Moisés. Foi fiel primeiramente a Deus e fiel também a Moisés. Então Josué é essa pessoa, o qual o próprio Deus disse isso aqui, tá? Josué capítulo 1, verso 9: ora, não te ordenei eu ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Então, Josué, ele já entrou em uma liderança tendo a certeza de que Deus estaria com ele. Isso é o principal. Pode ser que a igreja que você organiza, que você é pastor, que você é líder de mocidade, que você é líder dos homens, que você é líder de SMHB e coisas desse tipo, pode ser que a igreja ela não esteja aprovando você. Mas você precisa ficar atento em saber se, em primeiro lugar, Deus não está aprovando. Porque se Deus estiver aprovando, meu amigo, a sua atitude, a sua posição, a sua decisão, a sua liderança, você precisa entender que nada vai te abalar. As pessoas podem ficar contra você. Os outros líderes podem ficar contra você. Agora, se Deus, você tiver essa capacidade de ouvir Deus dizendo isso para você: ora, não te ordenei eu ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O camarada está tranquilo. Ele sabe que nessa fala de Deus, ele diz ser forte e corajoso, porque Deus sabia que ele iria enfrentar dificuldades e problemas, mas ele diz ser forte e corajoso. Tá? Então o primeiro ponto é esse: Deus ele precisa estar aprovando, apoiando a sua liderança. Tá? O primeiro ponto é esse. Então esse é o texto que a gente vai estudar, né? A base, né? Na verdade, a base de toda a lição é o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Josué. Tá? Mas o texto base é esse aqui. Tá? A nossa introdução ela diz o seguinte: quem tiver a revista, tá, pode acompanhar a gente com a revista, porque o texto que eu estou lendo é o texto da própria revista. Tá? É o texto, o slide é feito baseado na revista. Então o que eu vou ler aqui, se tiver alguma coisa a mais, é um complemento que a gente coloca. Tá? Uma curiosidade, enfim. Mas é o mesmo texto da revista. Então, se você não tem revista, baixa o slide aí, tá, pelo YouTube, e você vai ter acesso, né, até para ministrar uma aula, coisa desse tipo. Mas é o mesmo texto, a gente está lendo a revista, tá? Então a nossa introdução ela diz o seguinte: o livro de Josué é o primeiro livro relacionado na coleção de literaturas veterotestamentárias. Veterotestamentária significa dizer Velho Testamento, tá? Conhecida no cânon hebraico como os profetas anteriores e designados na tradição cristã como o livro histórico. O comentário aqui bíblico é de Brodman William, tá? Então, é o primeiro livro relacionado na coleção da literatura veterotestamentária. É um livro de grande relevância e importância, né? Temos um registro da história dos israelitas sob a liderança de Josué e a descrição da conquista de Canaã com as terras distribuídas entre as diversas tribos. Então, no livro de Josué, há o registro da história dos israelitas sob a liderança dele, do próprio Josué. Tá? O título do livro deriva-se de sua figura central, que na verdade Josué, né? Ele era filho de Num e foi sucessor de Moisés. Então, o pai de Josué era Num, tá? E Josué foi o sucessor de Moisés. Agora aqui eu deixei uma curiosidade no slide, tá? A curiosidade: Josué é um nome derivado do hebraico Yehoshua,
tá? Na qual vem a grafia portuguesa Jesus. Isso é incrível, isso é interessante isso aqui, tá? É o único personagem bíblico, tá? Que o seu nome, tá? É derivado do hebraico como Yehoshua, em hebraico, da qual vem a grafia portuguesa Jesus. Na transliteração do hebraico para o português, tá? É a mesma grafia do nome Jesus. Então isso aqui é muito importante, é muito interessante. É o único personagem bíblico que tem essa característica no seu nome. Segundo a tradição judaica registrada no Talmud, o Talmud, na verdade, é uma coletânea de livros sagrados dos judeus. Tá? Esse Talmud é como se fosse um relato feito pelos rabinos de tudo que está descrito no Antigo Testamento. Então, esse Talmud ele tem as suas observações, a observação dos rabinos, dos mestres da época, tá? Tem observações sobre os livros bíblicos, tem curiosidades sobre os livros bíblicos, tem uma vasta, um leque aí de informações adicionais com relação aos livros sagrados. Então, o Talmud, para você que não sabia, na verdade é uma coletânea de livros sagrados dos judeus. Isso existe lá até os dias de hoje. No livro temos Deus como protagonista da história. Deus é o protagonista, é quem escreve a história. Ele chama Josué para suceder Moisés e diz que ele levaria o povo a herdar a terra que os tinha prometido. Para você ter uma ideia, baseado nisso aqui que a gente acabou de ler, Moisés foi o grande líder, foi quem tirou o povo do Egito e passou a questão do Mar Vermelho, o deserto, 40 anos, enfim. Mas para vocês terem uma ideia, Josué foi o sucessor desse líder. Na revista e na própria história, vai nos informar que existia uma média, nós não temos um número exato, mas existia uma média de aproximadamente 2 milhões de pessoas que esses homens, no caso começou com Moisés, estavam liderando a uma terra prometida. Josué pegou também aproximadamente essa quantidade de pessoas. Então, não é fácil. Não é fácil para o líder principal, no caso Moisés. E a gente precisa deixar bem claro o seguinte: para ser líder, você precisa entender que você vai ter de preparar um sucessor. Nós não somos eternos. Nós um dia iremos partir para a eternidade. Um dia esses vídeos que eu estou gravando aqui, que as pessoas veem, estudam por eles, gostam, esses vídeos vão ser história, porque Davi não vai existir mais. Davi um dia vai embora. Mas a palavra de Deus ela permanece. A obra de Deus ela vai permanecer. O reino de Deus ele vai permanecer. Com ou sem Davi. Com ou sem Moisés. Com ou sem Josué. Então fica aqui um comentário com relação aos líderes atuais que pensam que são eternos. Tá? Existem líderes que estão se perpetuando em seus ministérios. Existem pastores que estão há 20, 30 anos dentro da igreja, como pastor, como líder, e ele nem se preocupa em preparar alguém para substituí-lo. Eu acho que na mente dele ele pensa que ele será eterno, que aquele domínio, que aquele governo, que aquela administração é dele, ponto final, e não é. Tá? E não é, nós somos passageiros. A Bíblia diz que nós estamos em uma terra clandestina, uma terra estranha, nós não somos daqui, um dia nós vamos passar. Então, Moisés ele teve o cuidado de preparar alguém que o substituísse. E essa substituição, essa pessoa que o substituiu, teria de ser uma pessoa à altura para conduzir aquele rebanho ao destino final que Deus tinha colocado, que era Canaã. Então, é bem interessante isso aqui. Existem líderes que estão se perpetuando no poder e não estão nem aí para a questão de um sucessor. Aí quando o cidadão morre, a igreja fica perdida, porque não tem quem substitua. Não tem um líder à altura que diga, não, isso aqui vai continuar o que fulano de tal parou, onde ele parou. As pessoas não pensam nisso, os líderes não pensam nisso. Pensam simplesmente que o poder que eles têm, que a autoridade que eles têm, que o domínio que eles têm é algo eterno. E precisa ser observado isso. Tá? É necessário em qualquer liderança. Batista, assembleiano, congregacional, presbiteriano, todos os líderes dessas igrejas precisam entender que eles vão passar.
e precisa de alguém para continuar a obra. Porque a obra não é sua, a obra é de Deus. A obra não é minha, a obra é de Deus. Então, a gente precisa entender que há de ter sucessão, há de ter alguém que venha substituir o trabalho. Liderar no capítulo 21 no século 21, perdão, é muito difícil. Há muitos desafios. No tempo de Josué também não era nada fácil, mas podemos aprender muitas lições com esse estilo de líder. Então vamos ver as lições, né, que a gente vai estar aprendendo com Josué. Lições de liderança, lições de decisão, lições de posicionamento. A gente vai ver, o primeiro ponto da lição tem como título O Líder é Escolhido. Está lá em Josué 1, de 1 a 9. Tá? Então vamos ver o que é que a lição nos mostra. Ser líder não é fácil, liderar é influenciar pessoas. Quem deseja ser líder, ele precisa entender que ele vai influenciar pessoas. O líder é um formador de opiniões. Agora precisamos entender quais são as opiniões que você, como líder, ou eu como líder, estamos formando. O que é que estamos deixando para as gerações póstumas, para aqueles que irão nos substituir, para aqueles que irão continuar o trabalho? O que é que nós estamos deixando? Então, ser líder não é fácil. Liderar é influenciar pessoas. Oswald Sanders, em seu livro Liderança Espiritual, afirma: liderança é influência. Existem muitas pessoas que são influenciadas por esses vídeos que a gente grava aqui. Existem pessoas que são influenciadas pelo seu pastor local, o pastor lá da sua igreja. Lá. Por quê? Porque ele é um líder. Porque ele está formando opiniões e está mostrando a verdade que só o Evangelho tem. Então, liderança é influência. Então, tenha cuidado com quem está lhe influenciando. Você precisa ser semelhante aos bereanos. Tá? O camarada lia alguma coisa lá, ensinava alguma coisa, eles iam procurar nas Sagradas Escrituras para saber se aquilo que estava sendo ensinado era verdade. Eles não iriam por todo o ventre de doutrina. Eles não iriam por qualquer comentário, eles não iriam por qualquer pensamento. Eles iriam confirmar se aquele líder, se aquela pessoa que está pregando, que está ensinando, se ela realmente está ensinando a palavra. Tá? Então, liderança é influência. Por isso que eu digo a você, tenha cuidado com quais são as influências que estão perto de você. Quais são as influências que estão tomando o seu coração. Você precisa ter cuidado com isso. Para liderar é necessário conhecer-se a si próprio. Você precisa conhecer-se a si próprio para você poder liderar. Tá? Existem muitas e muitas pessoas que estão nos seminários da vida, estudando teologia, mas elas não têm a mínima condição de ser um teólogo na vida. Por causa das questões pessoais, por causa das suas questões emocionais, por causa das suas questões físicas. As pessoas muitas vezes não têm condição de se tornarem um pastor, de se tornarem um missionário. Às vezes estão nos seminários, que é bom para conhecimento. Isso aí é bom, tá? Isso aí é muito bom. Agora, para se tornar um líder, você precisa se conhecer. Você precisa saber se quando você se tornar um líder, se você vai conseguir suportar o peso da responsabilidade. Porque com a liderança, ela vem acompanhada de uma responsabilidade, em que pessoas, você como líder, serão influenciadas por você. E você pode estar ajudando pessoas chegarem até o céu. E você também pode estar ajudando pessoas chegarem até o inferno. Pregando uma verdade que você acha que é verdade. Pregando algo que você acha que é normal. E muitas vezes não é. A Bíblia diz que ao homem existem caminhos que parecem ser direitos, mas o final deles é caminho de morte. Precisamos ter cuidado. Então, para liderar é necessário você se conhecer a si mesmo. Observe o Salmo 139, do 23 ao 24. O que é que diz o Salmo? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, o salmista está pedindo para que Deus faça um scanner da vida dele. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O salmista tinha consciência
de que Deus conhece todo o seu ser. Verifica, Deus, se eu estou andando por algum caminho mau. E se eu estiver, me conduz pelo caminho do bem. Tem de se conhecer. Ninguém é bom. Até o próprio Jesus disse: por que você me chama bom? Quando chamaram ele de bom mestre, né? Por que você me chama de bom? Bom só há um que é Deus. Ninguém é bom. É necessário ter qualidades espirituais, e Josué tinha. Quais são as qualidades espirituais? Ser um homem íntegro, um homem de oração, um homem de palavra, um homem de posição. Meus irmãos, quantos e quantos problemas eu passo na minha vida? Família, esposa, filhos, trabalho, questões financeiras, saúde. Mas nós precisamos administrar tudo isso. De um tempo para cá, eu tenho amadurecido mais e tenho pensado mais na vida. Quando a gente chega a uma idade, após os 40 anos de idade, a gente tem mais uma observância da vida. A gente olha a vida com outra ótica. Quando a gente tem 18 anos de idade, a gente pensa que nós somos super-homens, que podemos fazer tudo, que fazemos tudo, que não adoecemos, não morremos, não temos nenhum tipo de problema. Mas quando você chega na idade dos 40 anos para frente, você começa a ver que a vida ela não é isso. A vida ela não é isso. A vida ela é cheia de altos e baixos. Mas o importante é que esses altos e baixos que a gente tem na vida, que todo mundo vai ter, sejam altos e baixos com Deus. Se nós estivermos em uma determinada altura, que estejamos com Deus. Se nós estivermos em lugares baixos, que estejamos também com Deus. Agora, isso não impede de nós sermos humanos, onde nós iremos nos preocupar, onde nós iremos nos estressar, onde nós muitas vezes iremos dizer coisas que não éramos para dizer ou fazer. E muitas vezes as pessoas vêm criticar. Ah, porque é crente faz isso, porque está ensinando faz isso, porque prega faz isso. E o camarada está atrapalhando o trabalho de Deus. Mas ele só vai olhar para a liderança, ele só vai olhar para a pessoa que está à frente, porque nós somos uma vitrine, um alvo, em que o diabo todo dia está mirando dardos inflamados do maligno para nos atingir. Então precisamos entender quais serão as nossas, como liderança e como liderados, quais serão as nossas amizades. Quais serão as pessoas que estarão perto da gente? Quais serão as pessoas que eu vou querer no meu convívio? Eu tirei muita gente do meu convívio, muita gente. Agora isso não significa dizer que você está com raiva, que você está amaldiçoando. Não, nunca mais eu falo com essa pessoa, não, nunca mais eu vou estar perto dessa pessoa. Não, eu estou falando com relação quem é que pode estar junto de você. Quem você pode contar alguma coisa da sua vida e você sabe que aquilo vai ficar entre você e aquela pessoa. Será que todo mundo que está na sua convivência, será que todo mundo está no seu convívio, você pode contar alguma coisa a ela? Ou assim que você contar que você se virar, ela vai estar contando a outras pessoas e zombando de você. Então o líder também tem de ver quais serão as suas amizades. Quem serão as pessoas que estarão ao seu lado? É muito importante pensar nisso, porque isso pode prejudicar a sua e a minha liderança. O líder deve ser irrepreensível. Tem que ter qualidades morais, uma vida limpa, né? E pessoais, precisa estabelecer alvos. Moral, que é qualidades morais, né? Vida limpa, comprou, pague, não dê calote em ninguém, não prejudique ninguém, né? É uma vida limpa, tá? E pessoais, precisa estabelecer alvos. Quais são as suas metas? Aonde você quer chegar? Então o líder ele precisa disso. Tá? Ter qualidades morais e pessoais. Isso é muito importante. Josué tinha isso. O líder precisa ter visão. Bill Hybels diz: tire de um líder a capacidade de visualizar seu ideal e ele morrerá. Tire de um líder a visão que ele tem. Existem líderes que querem ter a visão do seu sucesso. Não, essa igreja só está crescendo porque eu estou aqui.
Não, esse ministério só está crescendo porque eu estou aqui. Não, isso aqui só vai dar certo porque eu estou à frente. Engano seu. Nós somos mortais. Se o seu ministério está dando certo, é porque Deus está à frente do ministério. Se o que você está fazendo está dando certo, é porque Deus está à frente daquele objetivo. Tá? Então, ele precisa ter visão, mas essa visão precisa estar em Deus. Não é nos seus objetivos humanos, não é na sua ganância humana. Ele está em Deus. Sem visão, o povo perde a vitalidade que o faz se sentir vivo, diz Bill Hybels. Tá? Então, sem visão, o povo perde a vitalidade que o faz se sentir vivo. Sem a visão. Nós queremos ter uma igreja grande, nós queremos ter um templo grande, nós queremos fazer um culto em ação de graça gigantesco. Mas qual o objetivo? Para mostrar que eu tenho capacidade de fazer? Ou é para dizer assim, rapaz, glorificado seja o nome do Senhor nisso aqui? Se a visão for essa, se a visão for o crescimento do reino, tá tudo certo. Agora, se a visão for pessoal, se a visão for humana, tenha cuidado. O tombo pode ser muito grande, tá? E visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Um dia eu estava conversando com um cidadão e ele começou um ministério numa cidade muito pequena da Paraíba. E eu conversando com ele disse, ó, Davi, eu comecei lá, só tem 4 pessoas. Um templo pequenininho, aqueles bancos de madeira, poucos bancos, 3 ou 4 bancos, uma coisa desse tipo. Um púlpito e um banheiro só. Mas ele disse com tanta alegria, a minha visão, a minha ideia é que isso aqui se torne um templo maior, para acolher mais pessoas, para que as pessoas possam visitar a igreja, para que as pessoas possam se tornar membros da igreja, para que aquelas pessoas que estão perdidas indo para o inferno possam chegar ao conhecimento de Jesus e possam fazer parte desse templo. O cara tinha visão e ele estava apaixonado por aquilo ali. E hoje, o local que ele começou bastante humilde, bastante acanhado, hoje é uma grande igreja, para a glória de Deus. Josué recebe encorajamento do próprio Deus para liderar mais de 2 milhões de pessoas rumo a Canaã. Às vezes a gente lê a história, né? Conhece a história, conhecedor da letra, da palavra, e a gente fica pensando 2 milhões de pessoas. Rapaz, eu moro em uma cidade que ela tem aproximadamente 500 mil habitantes. É uma cidade do interior da Paraíba razoavelmente grande. Esse número de pessoas que Josué estava liderando, esse número de pessoas é o que simboliza, é o que significa 4 vezes o tamanho da cidade que eu moro hoje. O prefeito da minha cidade, ele quebra a cabeça para cuidar de 500 mil pessoas. Com a tecnologia que temos, WhatsApp, internet, Facebook, computador, smartphone, você manda um texto aqui, em fração de segundos o texto chega no seu destinatário. Nesse período aqui, não tinha energia elétrica, não tinha microfone, não tinha WhatsApp, celular, e esse cidadão, Josué, estava sendo encorajado por Deus para guiar 2 milhões de pessoas rumo a uma terra prometida. O cara tinha de ter coragem, o cara tinha de confiar em Deus. O cara tinha de depender de Deus, porque não tinha recurso humano aqui não. Começa a pensar nisso. Não tinha recurso humano aqui. Não tinha carro. Não tinha combustível. Não tinha. Era a pé. Era de jumento. Era de camelo. Não tinha. Não tinha luxo. Não tinha o supérfluo que a gente tem hoje. Carros confortáveis, ar-condicionado. Não tinha. Os camaradas aqui faziam porque sabiam em quem estava crendo. No versículo 7 assim está registrado: apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Conselho que o próprio Deus está dizendo aqui: olha, seja corajoso, seja esforçado. Assim, aí ele deixou um ponto. Assim como meu servo Moisés foi.
Josué foi liderado por Moisés diretamente. Moisés vivia próximo a Moisés constantemente. Então, assim como Moisés foi, tá? Seja você também. Tendo o cuidado de obedecer a toda lei que meu servo Moisés te ordenou. Você escutou o que Moisés falou? Você escutou o que ele pregou para você, o que ele ensinou, o que ele te admoestou? Você entendeu isso? Não te desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim será bem sucedido por onde quer que você andar. Você ouviu o que seu líder está falando? É algo que vem de Deus. Escute-me. Aprenda. Seja instruído. Seja discipulado por uma pessoa que aprendeu de Deus. E aprendeu de pessoas que serviam a Deus. Eu estou aqui hoje e eu me lembro quantas e quantas pessoas do passado que serviram a Deus e que me instruíram. Pessoas que não tinham o conhecimento educacional que eu tenho, mas que me deram verdadeiras lições de vida. Me ensinaram muito. E eu só estou aqui hoje, primeiramente por Deus, segundo por essas pessoas que me instruíram, me guiaram, me ensinaram, me disseram, o caminho é esse. Para você ter uma ideia, teve um dia que eu era adolescente nessa época, acho que tinha uns 15, 16 anos, e eu estava num culto de oração na igreja, e conversando no culto de oração nós fazíamos os grupos de oração. 3, 4 pessoas. E nós fazíamos os nossos pedidos de oração nesse grupo, e nós orávamos uns pelos outros. Quando foi um belo dia, eu estava sentado num grupo com um irmão que já partiu para a eternidade, chamado Severino Pereira. Era um camarada que ele sentava no último banco da igreja. Eu nunca vi aquele homem pregar, eu nunca vi aquele homem orar. O líder, o pastor, disse, irmão Severino, faça uma oração. Eu nunca vi, sinceramente eu nunca vi. E aquele homem sentava no último banco e muitas vezes ele estava lá com os olhos fechados e a gente dizia até, eu muitas vezes disse, irmão Severino está dormindo. E nesse dia, no culto de oração, que nós estávamos reunidos, conversando com ele, eu disse, irmão Severino, eu estou com um propósito diante de Deus, e já faz uns 6 meses que eu estou orando por esse propósito, mas eu não ouvi resposta de Deus, eu não ouvi Deus falar comigo ainda, e eu estou pensando seriamente em parar de orar por esse propósito. Porque eu acredito que Deus ele não quer me dizer nada a respeito disso. Ele humildemente olhou para mim e disse, Davi, faz 35 anos que eu estou orando por um propósito. E comecei agora. Eu não tive mais palavras para conversar com aquele homem, para dizer àquele homem. Eu não tive mais como falar nada para ele. Porque eu vi que eu estava com 6 meses de oração, queria parar. O cara estava com 35 anos e disse que estava começando agora. Eu não tive mais o que dizer a ele. Eu não tive mais o que falar para ele. Eu não tive mais o que questionar a ele. E ele, além do mais, ele disse, você me vê sentado ali com os olhos fechados, muitas pessoas dizem que eu estou dormindo. Não, eu estou orando. Pelo desenrolar do culto. Estou orando pelas pessoas que vão cantar. Estou orando pelas pessoas que vão pregar. Estou orando para que Deus dê sabedoria ao pastor que está nos instruindo. Eu aprendi muito com esse cidadão, Severino Pereira, nunca esqueço o nome dele. E a palavra de encorajamento continua no verso 8. Não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando a Bíblia diz prosperará o teu caminho, não tem nada a ver com dinheiro não, viu? Porque hoje nos nossos dias a gente pensa que a palavra prosperar ela tem um significado primário de dinheiro e não é isso. É onde você chegar, Deus vai estar com você. É naquela dificuldade, você vai tentar resolver um problema. Às vezes nós vamos tentar resolver um problema pelas nossas condições humanas. Não, eu sou conhecedor, eu tenho um anel no dedo, sou doutor, advogado, sou engenheiro, sou isso, sou aquilo. E muitas vezes isso não resolve nada. Mas muitas vezes você vai resolver determinada coisa, chega em determinado local, mas você chega com a convicção de que Deus está com você. E a coisa é resolvida.
Então, quando ele diz serás bem-sucedido, é isso. Onde você pisar, onde você chegar, a mão de Deus vai estar junto de você, te abençoando. Quem era Josué? Ele tinha sido servidor de Moisés. Tá lá em Êxodo 24:13, 33:11, Números 11:28 e Números 27, de 15 a 23. Esses textos apresentam que ele tinha sido servo de Moisés. Ele servia a Moisés. Moisés era conhecido como servo do Senhor, e Josué, no capítulo 24, verso 29, também é chamado de servo do Senhor. Josué foi fiel a Moisés, era obediente e tinha experiência. Ele foi fiel ao seu líder. Mas a fidelidade de Josué ao seu líder foi porque o seu líder era fiel a Deus. E ele via essa fidelidade que o líder Moisés tinha com Deus. Então ele disse, eu quero isso aqui para a minha vida também. Tá? Ele foi um dos 12 espias que Moisés enviou para observar a terra de Canaã. Quando Deus disse, ó, você vai possuir uma terra que manda leite e mel. Você vai tirar esse povo aí do Egito, como você tirou. Tá? Você vai conduzir eles pelo deserto e você vai para Canaã. Mas ela é uma terra muito boa, manda leite e mel. Tal. Então Moisés juntou 12 espias. Dentro desses 12 espias estava Josué. Josué foi lá observar primeiramente como era essa terra, o que essa terra tinha de tão especial. É importante ressaltar que Deus prometeu estar com o líder Josué por onde quer que ele andasse. Observe o que diz o verso 9. Não te ordenei isso. Isso foi o verso que a gente leu, né? O texto áureo. Esforça-te e ser corajoso. Não tenhas medo nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que você andar. O próprio Deus encorajou, né? E prometeu estar com ele durante todo a sua liderança. Na escolha do líder, saber que Deus estaria presente faz toda a diferença. Os desafios são enormes. Mas o que tranquiliza Josué é que ele não iria liderar o povo sozinho. 2 milhões de pessoas. Não tem como um líder só liderar, humanamente falando. Não tem. Não tem como isso acontecer. É muita gente. São muitos problemas, são muitos questionamentos, são muitas dificuldades. Deus tem de estar presente. Deus disse a ele, eu vou estar com você. Tá? Deus deseja que Josué confie nele, pois ele prometeu acompanhá-lo. Ele é soberano e está na direção da história e realiza suas promessas. Deus, precisamos entender, meus irmãos, Deus ele é soberano. Deus ele agiu com Moisés. Deus ele agiu com Josué. E Deus age comigo e com você. Basta nós nos dispormos a servi-lo. Basta somente nós deixarmos as nossas questões humanas de lado e confiarmos em Deus. Seja um íntegro, seja honesto, ensine a palavra, faça o que é para fazer. Seja um bom marido, seja um bom pai, seja um bom filho. Faça a coisa correta. Faça a coisa correta. E você vai ver o agir de Deus na sua vida. Agora faça a coisa totalmente o contrário. E você vai ver que Deus não vai estar presente nas situações da sua vida. Deus viu, Deus sabia quem era Josué. Deus sabia quem era Moisés. E Deus sabia a quem estava dando nas mãos a liderança do seu povo. Deus sabia. Então, o segundo ponto da lição de Josué começa a liderar. Está lá em Josué 1, de 10 a 18. Agora era com Josué. E na total dependência de Deus, ele começa a liderar o povo. Eu gostei desse texto aqui. Na total dependência de Deus, Josué começou a liderar o povo. Meus irmãos, eu vou dizer de novo, eu já disse no passado agora, né? Não adianta o teu anel de formatura. Não adianta a tua instrução. Ah, porque eu sou teólogo, eu sou PhD, eu sou mestre, eu sou doutor. Meu irmão, isso aí não adianta.
se Deus ele não estiver na direção da minha e da sua vida, você pode ser quem você seja. Quem você quer ser. Você não terá sucesso na sua vida. Porque Deus, como o próprio texto diz aqui, na total dependência. Precisamos estar dependentes de Deus. Precisamos estar dependentes daquele que pode todas as coisas. Sem ele a gente não vai conseguir fazer nada. Então Josué começa a liderar na total dependência de Deus. Sua primeira ação foi preparar o povo para a travessia do Jordão. Ele dá ordem clara aos oficiais do povo. Quais foram as ordens que ele deu aos oficiais? Josué 1:11. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis a possuirdes. Então, ele dá ordem expressa aos oficiais para que consigam o mantimento, que arrumem o mantimento, que eles iriam passar o Jordão. Ele diz que as mulheres e as crianças e o gado que pertenciam a eles deveriam ficar na terra que Moisés tinha dado do outro lado do Jordão. Então, mulheres, crianças e o gado, os animais, permaneceram de um lado. Ele foi tão estratégico que ele disse: vocês vão ficar aqui na terra que Moisés nos ordenou e nós iremos passar o Jordão. E quando tiver tudo apaziguado, quando tiver tudo bem, quando tiver tudo tranquilo, vocês vão com a gente. Mas de início vocês vão ficar aqui. Liderança, visão. Ele viu isso. E os guerreiros deveriam passar armados até que o Senhor desse o descanso e conquistassem a terra. Josué, assim como Moisés, ele era respeitado. Então, da mesma forma que Moisés foi respeitado, o seu sucessor continuou também a ser respeitado, porque tinha liderança, porque tinha palavra, porque tinha objetivo, porque tinha visão. No verso 16, eles responderam a Josué: o que foi que os oficiais, que os soldados, que os guerreiros falaram a Josué? Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenar faremos, e onde quer que nos enviar, iremos. Veja que eles tinham confiança no seu líder, ao ponto de dizer isso, né? Tudo que você disser que a gente vai fazer, a gente vai fazer. E onde você nos enviar, a gente vai. No verso 17, eles disseram que, como deram ouvidos a Moisés, também dariam ouvidos a Josué. Resumindo, eles estavam juntos a Moisés, quando Moisés estava liderando, estava vivo, tá? Deixando bem claro, tá? Porque pode ser que você ainda não tenha lido essa história. Nessa ocasião, Moisés já era morto. Tá? Moisés já não era mais o líder. O sucessor já era Josué. Tá? Então, da mesma forma que nós dermos ouvidos a Moisés, também daremos ouvidos a Josué. Iremos continuar obedecendo ao nosso líder da mesma forma que nós estamos vendo que você, Josué, é um homem que está fazendo a vontade de Deus e aquilo que Moisés nos ensinou. É interessante o apoio que Josué recebeu. Eles disseram: esforça-te e ser corajoso. Primeiramente foi Deus que disse isso: esforça-te e ser corajoso. Agora foram eles que disseram a Josué: esforça-te, ser corajoso. A gente tá, além de Deus estar junto de você, nós também estamos. É isso que eles disseram ao líder. Josué teve a lealdade dos oficiais do povo no início de sua liderança, e é muito importante esse apoio, sem o qual fica inviável a liderança. Se você não tiver o apoio dos seus liderados, se você não tiver os seus liderados na mão, quando eu digo na mão, não é você dominar eles, não. Tá? É você saber que você pode confiar, contar com aquelas pessoas. Se você não tiver isso, meu irmão, é inviável você ser um líder. Você vai ter dor de cabeça. Você vai ter problema. Você vai ter contrariedade constante. Então Josué, graças a Deus, ele não teve isso. Josué começa a liderar com sabedoria, na dependência de Deus e com muita tarefa pela frente. Teve sabedoria, estava na total dependência de Deus, mas também tinha muita coisa para fazer. O líder, ele não é um vagabundo, desculpa a expressão, ele não é um vagabundo. O líder, ele não é uma pessoa que manda os outros fazerem e fica parado, observando e esperando o fruto. Não, ele está fazendo. Os generais das guerras antigas que existiam, né, principalmente na questão de Roma,
os generais estavam na frente da batalha. Quando os soldados iam guerrear, os generais também, o general estava guerreando também. E quando todo aquele povo, aqueles soldados viam o líder junto deles, guerreando, lutando, batalhando, eles ficavam mais animados para vencer a batalha. Então Josué era do mesmo jeito, Josué estava junto deles. Ele não só ordenava, ele fazia também. Ele atravessou o Jordão junto com eles. Não vou ficar aqui esperando vocês, quando ganharem a batalha, vocês me avisam. Não, ele estava lá. Então pode ser que esse tenha sido um ponto também pelo qual os liderados disseram: o que você disser a gente vai fazer, e onde você mandar a gente ir, a gente vai. Porque a gente está vendo o tipo de líder que você é. Isso é muito importante. Tá? Terceiro ponto. Estratégia da liderança. Eu errei aqui no slide, mas eu vou consertar. Eu botei estratégia da liderança. Josué 2, de 1 a 7. Entramos no capítulo 2 agora, né? No capítulo 2 temos uma estratégia para vencer e conquistar a cidade de Jericó. Josué envia 2 espias. E o objetivo era conhecer a situação de Jericó, como era o povo, e se seria fácil ou não conquistar essa cidade. Então, da mesma forma que Moisés mandou 12 espias, nessa situação aqui, Josué manda 2 espias. Vão lá, observem a cidade de Jericó, vejam como é, vejam os seus habitantes, vejam se vai ser fácil ou difícil da gente conquistar essa cidade. Então, ele já mandou os espias fazerem essa varredura, né? Analisarem o que viria pela frente. O bom líder não é pego de surpresa, ele é prudente e usa as estratégias certas para vencer. Os espias foram a Jericó e entraram na casa de Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta. E eles dormiram ali. Quando o rei de Jericó soube que havia espias em sua terra, ele mandou dizer a Raabe para mandar os espias saírem de sua casa. Quando o rei de Jericó descobriu que existia 2 estrangeiros naquela cidade, na casa de Raabe, que era a prostituta, o rei mandou um recado para Raabe: manda esse povo embora aí, isso não é bom pra gente não. É interessante como Raabe usou de estratégia para proteger os espias. Ela escondeu os 2 espias e disse que os espias tinham ido embora. Na verdade, ela mentiu, né? Os espias ficaram escondidos na casa dela, ela deu cobertura a eles e disse aos oficiais do rei de Jericó que eles tinham ido embora. Então, na verdade, ela mentiu. O quarto ponto da lição: preparando os liderados para os desafios. Josué 2, de 8 a 24. José sabia que não seria fácil comandar o povo de Israel. O primeiro desafio foi conhecer Jericó, saber com quem eles iriam lutar. O que ele fez, mandando os 2 espias para lá. Raabe tinha certeza de que Deus havia dado a terra de Jericó e ela pediu proteção para si e para seus familiares. A prostituta que escondeu os 2 espias, né, fez um acordo com os espias pedindo proteção para ela. Caso eles herdassem a terra, conquistassem a terra, ela pediu que eles tivessem misericórdia dela e da família dela. Ela tinha ouvido falar sobre os feitos do Senhor Deus. Ela cita o acontecimento do Mar Vermelho, que as águas secaram. Ouviu falar sobre o destino dos 2 reis dos amorreus, Sion e Og. Esses 2 reis foram vencidos. Né? E ela cita alguns acontecimentos. A abertura do Mar Vermelho, ela cita. Na verdade, ela era uma prostituta, mas ela tinha conhecimento, ela sabia que Deus estava com aquele povo. Ela sabia que aquele povo era o povo de Deus. Tá entendendo? Então ela tinha esse conhecimento, ela tinha essa certeza. Então foi por isso que ela apoiou os espias, os escondendo em sua casa. Mas ela disse: me ajuda, do jeito que eu estou tendo misericórdia de vocês, tenham misericórdia de mim e da minha família. E reconheceu que Deus é Deus em cima no céu e embaixo da terra. Ela pede que os espias jurem que, assim como ela agiu, de bondade para com eles, eles também fossem bondosos com ela. Ela disse: eu vou fazer isso por vocês. Agora, quando vocês herdarem a terra, tenham misericórdia de mim e da minha família. Ela pede um sinal. Como os espias eram homens experientes, pois foram preparados para enfrentarem desafios, responderam. O que foi que os espias responderam a ela, a Raabe? A nossa vida responderá pela vossa até a morte. Isso foram os espias que falaram. Se não denunciares este caso, esse nosso negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Está lá em Josué 2,14. Então, na verdade aqui, né, eles fizeram um acordo. Se Deus nos der essa terra, nós vamos usar de misericórdia com você e com sua família.
Com a palavra dos espias, sendo favorável a ela e sua família, ela levou-os a descer por uma corda pela janela, pois ela morava no muro, ela morava no alto de uma muralha. Desceu eles por uma corda. Disse para eles irem ao monte, para que os não pudessem encontrá-los. Eles deveriam ficar lá durante 3 dias. Ela orientou eles da forma que eles deveriam fazer. Fiquem lá no monte durante 3 dias. Os espias deram mais um recado a Raabe, está lá no verso 17, 18, 19 e 20 do capítulo 2. Raabe concordou com os espias e os despediu. Assim que saíram, ela atou o cordão vermelho à janela. Qual foi o acordo que os espias fizeram com Raabe? Pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente está se comprometendo com você, Raabe, de ter misericórdia de você e da sua família. Agora, para que a gente não fique com a culpa de vida alguma dos seus familiares nas costas, a gente precisa que quando tudo isso começar, quando a conquista começar, quando a batalha começar, a gente precisa que você coloque um cordão vermelho lá na sua janela e todas as pessoas da sua família, os seus parentes, fiquem dentro da casa. Nós iremos proteger vocês. Agora, se existir alguém fora da casa, fora do local que a gente está combinando com você aqui, a gente não vai ter culpa alguma se algum deles perecer. Então foi esse acordo, né, que eles fizeram. Raabe concordou com os espias que fizeram esse acordo e os despediu. Assim que saíram, ela atou o cordão vermelho na janela. Ela colocou o cordão vermelho assim como eles tinham pedido. Como eles foram bem treinados para os desafios, assim que chegaram onde Josué estava, contaram tudo o que havia acontecido com eles. Eles animaram Josué com as seguintes palavras. Quais foram as palavras que eles disseram e animou Josué? E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Josué 2:24. Eles confirmaram a Josué, dizendo: temos certeza que Deus deu essa terra a gente, porque até os moradores estão nos procurando. No caso de Raabe, procurou para que desse cobertura. Ela sabe que a gente vai ganhar essa batalha. Então, Josué ficou animado com isso aí. Vamos agora para a nossa conclusão. O que é que a nossa conclusão diz? Aprendemos com Josué a arte de liderar. Aprendemos com ele como ser um bom líder. Josué foi temente a Deus e obediente ao seu líder Moisés. Ele foi obediente ao líder Moisés e foi temente e obediente a Deus também. Josué começa bem o seu ofício. Ele dá ordens claras para os espias que teriam de trazer relatórios a respeito de Jericó. Ele começou uma estratégia. Ele deu ordens para que os espias fossem e observassem a terra. Entre os principais desafios da liderança, destaco a coragem. O líder precisa ter coragem para tomar as decisões. Ele não pode ficar omisso. Uma das coisas que o líder precisa entender é que ele precisa ter coragem para tomar decisões. Né? Ele não pode ficar omisso, ele não pode ficar em cima do muro, ele não pode ficar aguardando alguém. Não, ele tem que tomar a decisão. É difícil, não é fácil. O líder tem que ter posição. Outro desafio da liderança é a disposição. O líder não pode ser preguiçoso, ele precisa estar sempre disposto para enfrentar as lutas e batalhas diárias. Foi aquilo que eu falei, o líder tem de ir à frente. Outro desafio é ser exemplo. O líder não pode falar algo e fazer outra coisa. A palavra dele deve ser sim, sim e não, não. Precisa ter isso aqui também, tá? Ser exemplo. O líder precisa ser comunicativo. Este é um outro desafio da liderança. O líder se comunica efetivamente. Já viu um líder acanhado, que não fala com ninguém, que se tranca dentro de uma redoma e fica lá esperando alguém falar com ele? Com certeza esse camarada, essa pessoa não vai ter uma boa liderança. Ele tem de ser comunicativo. Também entendo que o desafio da liderança é estar motivado, por mais dura que seja a batalha. Se o líder perder a motivação, todos perdem. O líder tem de estar sendo estimulado, ele tem de estar estimulado e estimular os outros. Senão a batalha está perdida. Ele não pode se desestimular, tem que estar motivado. Um líder motivado consegue impactar seus liderados. O líder motiva com uma visão. Né? Com uma visão, com a visão que ele tem, ele consegue motivar. A gente precisa fazer isso, porque lá na frente tem isso.
Ele tem de ter visão. Por fim, há o desafio de ter um bom relacionamento com os liderados. Hoje, líderes perdem a liderança por falta de tato, falta de compromisso para com os seus liderados. Já imaginou um líder deixar os seus liderados ao léu, à toa? Eles precisarem de alguma coisa e o líder não ter a capacidade de tentar resolver, ou de intervir em alguma coisa, ou de estender a mão. O líder tem de estar conectado com os seus liderados. Se o líder ele não conseguir essa conexão, ele não terá uma boa liderança. Então, meus prezados irmãos, essa foi a nossa lição de número 1 desse primeiro trimestre de 2024, né? O desafio à liderança. Semana que vem, essa lição ela foi ministrada na nossa igreja hoje, domingo, dia 14 de janeiro de 2024. Domingo que vem, se eu não estou enganado, é 21. Se eu não me engano, é 21. Isso. Domingo que vem, tá, na nossa igreja, Igreja Batista Jardim Paulistano, será ministrada a lição de número 2, as conquistas do povo de Deus. E da mesma forma, confiando em Deus, nós estaremos ministrando essa lição para vocês também, através do nosso canal aqui, né? Dos nossos vídeos. E também estaremos aprendendo juntos, tá certo? Volto a dizer, esses vídeos, eles, em hipótese alguma, eles substituem a sua ida até a sua igreja, até a EBD, tá certo? Assista os vídeos, ore a Deus, estude a lição, peça orientação a Deus, ajude os seus companheiros de classe, os alunos de classe, e ajude também seus professores. Se você precisar do slide que a gente ministrou a lição aqui, o slide vai estar na descrição do nosso vídeo no canal do YouTube, tá certo? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude e estaremos encerrando essa nossa lição, essa nossa transmissão. Vamos orar. Soberano Deus e nosso eterno Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Deus, pela nossa vida. Te pedimos que o Senhor possa nos abençoar, te pedimos que o Senhor possa nos guardar, te pedimos que o Senhor possa nos instruir para que possamos ensinar melhor a Tua palavra. Que esse vídeo viralize nas redes sociais, que pessoas que precisam ouvir a Tua voz e precisam ter uma palavra a respeito de liderança, que eles possam estar acompanhando esses vídeos e que o Teu nome seja glorificado na vida deles. Dá-nos a Tua paz, perdoa os nossos pecados, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Semana que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos com a lição da nossa EBD, lição de número 2, tá bom? Que Deus nos abençoe.